Olá, você está assistindo ao Mais Ciência na Religião. Este é um projeto da Universidade Federal de Goiás em que a gente discute princípios que vêm das ciências humanas e sociais aplicadas ao contexto religioso. Hoje nós vamos discutir sobre a seguinte questão: há limites para a liberdade de crença e a liberdade de expressão dessa crença? Então, com essa pergunta, a gente começa com uma discussão que é mais histórica em relação à questão da liberdade. Nós temos aí, durante a Grécia Antiga, com os gregos, uma valorização da liberdade, né? A partir de um valor que vai se consolidar em toda a civilização ocidental da qual a gente faz parte, pelo menos a maioria dos brasileiros faz parte. E ali se via, na Grécia Antiga, a valorização do diálogo, da diversidade de ideias, porque se pensava que poderia chegarmos à verdade a partir desse debate que fosse racional, em que essas opiniões pudessem ser expressadas de maneira tranquila e que os bons argumentos venceriam a partir dessa discussão e dessa liberdade para a expressão dos pensamentos. Depois nós temos na Idade Média um arrefecimento um pouco dessa cultura da liberdade de expressão, da liberdade de opinião. E nós vamos ter, no contexto religioso, uma certa proibição e até perseguição daqueles que pensavam de forma diferente da ideia hegemônica de religião presente ali naquele momento da Europa medieval. Com a ascensão do iluminismo, que é todo um movimento filosófico que vai retomar a questão aí das liberdades, especialmente da liberdade de crença, liberdade de opinião e expressão dessas opiniões, a gente vai ter a liberdade enquanto um direito inalienável, ou seja, um direito que é natural do homem e que não pode ser abdicado. Esse direito depois ele vai se transformar em uma, vamos dizer assim, uma defesa, uma bandeira durante a Revolução Francesa de 1789, com aquela famosa tríade que nós conhecemos, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Muito bem, nós temos alguns documentos que vão, por exemplo, fazer com que essa liberdade ela possa ser assegurada, né, em relação às ações do Estado junto à sociedade. E a gente tem aí uma primeira declaração, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, ela surge nesse contexto da Revolução Francesa, e aí a gente destacou aqui 3 artigos, né, em que esse direito natural à liberdade, ele é expresso. Então, vamos lá, no 4º artigo, eu vou ler aqui para que a gente, né, possa ter uma ideia bastante justa e literal do que se pensava. No 4º artigo, então, dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, fala que a liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique alguém. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão os assegurados aos outros membros dessa sociedade. Olha que interessante. Então, aqui já tem um certo condicionamento, né, desse exercício da liberdade. No artigo 10º, ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo opiniões religiosas. Então, já se reconhece aqui o direito a se ter outras religiões diferentes daquela que o Estado adotava como oficial, contando que a manifestação dessas opiniões religiosas, não perturbem a ordem pública estabelecida pela lei. E no artigo 11º, vem aqui: a livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade em termos previstos na lei. Muito bem, essa declaração, ela depois, de certa maneira, ela vai permanecer alguns desses pontos naquela que é mais conhecida hoje em dia, porque é mais recente, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Essa declaração, ela nasce no pós-guerra, em 1948, e a ONU define, então, quais são esses direitos. E aqui a gente também destacou 4 artigos.
O primeiro, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. No artigo 2º, diz o seguinte: todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, sexo, língua, de religião, de opinião pública ou qualquer outra de origem nacional ou social. No artigo 18º, nós temos: toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público quanto no privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. E já no 19º, todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar difundir essas opiniões em consideração às informações, ideias por qualquer meio de expressão. Então, aí já há um acordo, vamos dizer assim, internacional em respeito às liberdades, né? Principalmente a liberdade de religião e a liberdade de ter uma opinião e de expressar essa opinião. Bom, mas o que talvez poucos sabem é que os direitos humanos, eles têm alguns princípios que são observados, e um dos princípios importantes na nossa discussão aqui hoje é o princípio da relatividade dos direitos humanos. O que isso significa, esse princípio da relatividade? Que nenhum direito humano ele é absoluto. Então, a liberdade de crença ela é absoluta, a liberdade de expressão ela é absoluta? Não. E ela não é absoluta por quê? Porque ela pode sofrer limitações em razão dessa mesma liberdade estar presente em outros homens, né? Ser, vamos dizer assim, um direito de outros homens. Então, se houver um confronto entre essas liberdades, é lógico que uma ou outra vai sofrer algum tipo de restrição. E aí a gente rememora o Karl Popper, né? Que é um pensador importante ali desse início do século XX, em que ele diz o seguinte, que ideias intolerantes ou ideias antidemocráticas, elas deveriam ser barradas no debate público. Por quê? Porque elas põem em risco a própria liberdade dos outros e a própria crença, né, de outros e em risco a própria democracia. Então, não, é um falso entendimento nosso achar que tudo é permitido em uma democracia, porque se você tem ideias, comportamentos e ações que vão colocar em xeque essa própria democracia, então há de haver aí uma certa intolerância à intolerância, que é o que a gente chama do paradoxo de Popper, né? Bem, então qual é o limite dessa liberdade de crença e de expressão dessa crença? Liberdade de opinião e de expressão da opinião, ela não pode ser confundida com liberdade de agressão, tá? Então, quando a gente profere aí discursos que incitam a violência, que vão expressar determinados preconceitos, como em relação a determinadas minorias e culturas diferentes das nossas, quando a gente difama, calunia, injuria, tudo isso, de certa maneira, vai fazer com que essa liberdade de expressão tenha que ser limitada. Então, aí é a velha história, né? Da gente conciliar a liberdade de expressão com outros direitos também que dizem respeito à dignidade humana. Bem, dito isso, né, a gente vai rememorar aqui alguns casos interessantes em que envolveram esses direitos, tá? Dessa liberdade de crença e intolerância que às vezes a gente manifesta nos nossos discursos e nas nossas ações também.
Vou citar um caso aqui que aconteceu na Austrália em 2019, não sei se todos se recordam, mas um homem branco australiano, ele invadiu 2 mesquitas ali na Austrália e ele assassinou 51 pessoas, né, do credo islâmico muçulmano. E aí, toda essa agressão ela foi filmada e transmitida pelo Facebook. Então, além dele ter cometido, né, um ato de intolerância com outra religião, ele também expressou, né, essa opinião dele filmando essa ação que ele fez. E isso gerou vários compartilhamentos na rede, e o próprio Facebook foi questionado em relação a esses recursos que ele disponibiliza, inclusive para a disseminação do discurso do ódio. Outro caso interessante, esse talvez mais controverso, ele se deu ali em 2015 na França. Foi um caso também bastante comentado na mídia. O jornal Charlie Hebdo, ele publicou algumas sátiras em relação ao profeta Maomé, inclusive, né, imagens em que Maomé aparecia nu, em cenas sexuais. E aí, 2 franceses de origem muçulmana, eles atiraram, né, invadiram um jornal e assassinaram ali alguns jornalistas desse jornal. E por que é controverso esse caso? Porque houve de fato uma intolerância, né, em se não respeitar aquilo que estava sendo publicado no jornal. O jornal chamou para si a liberdade de imprensa, né, que ele tinha para publicar isso, mas ao mesmo tempo, né, será que essa liberdade de imprensa ela pode de fato ofender, né, a religião alheia? Então foi ali um caso que até hoje gera muitas discussões, mas para a gente observar, né, que esses direitos eles são às vezes complicados de serem avaliados. Tá? Não estamos querendo aqui, obviamente, justificar a morte, o assassinato em razão de uma publicação, né? Mas a gente também tem que ver até que ponto, né, as nossas sátiras, as nossas críticas, as nossas brincadeiras têm um limite também de ofender ou não a crença do outro. E no Brasil nós temos vários casos de intolerância religiosa, especialmente em relação às matrizes africanas. Não é raro a gente ver, né, em discursos políticos, inclusive, essa diminuição, né, essa discriminação em relação aos cultos de matriz africana, e alguns chegam até a pensar, né, que determinadas religiões são superiores a outras, permitindo inclusive a ideia de que o Estado não fosse laico tanto assim, tentando recuperar práticas bastante antigas, né, de épocas medievais em que o Estado ele tinha um vínculo, né, muito estreito com a religião. Eram chamados os estados teocráticos. Bem, quando é que uma opinião ela passa a ser de fato uma expressão de um discurso de ódio? Olha, todo discurso de ódio ele é caracterizado pela manifestação preconceituosa de um grupo em relação ao outro, ou de uma pessoa em relação a outra, né, que não tem a mesma religião ou não pertence à mesma cultura que ela. Então, essa manifestação preconceituosa é considerada, sim, discurso de ódio. E também ofensas gratuitas, né, como humilhar e rebaixar. Nós estamos aqui no nível da expressão, porque é fato que várias pessoas são preconceituosas. Elas cultivam dentro de si essas ideias, essas imagens de que a sua forma de ver o mundo, a sua forma de pensar, a sua crença ou a sua convicção política, ela é superior a outras. O problema está na expressão desse sentimento que às vezes algumas pessoas cultivam, porque isso vai adentrar o espaço público, vai fazer circular esse tipo de ideia e em termos sociais, né, de organização da sociedade, isso pode trazer vários malefícios. Então o problema está não muito no pensar,
né? Porque isso vai de cada ser humano e cada um trata o seu pensamento da forma que acha que convém. Mas a expressão disso ela deve ser vigiada no sentido de que pode trazer prejuízos a outros grupos que pertencem à mesma sociedade em que nós estamos, tá? Então, qual que seria a forma correta da gente se expressar? A gente pode ter essa liberdade de crença, nós podemos falar sobre os nossos dogmas religiosos, o que determinada religião prega, os princípios, as doutrinas dessas religiões, mas desde que esta pregação, né, essa propagação, ela não ofenda outras religiões, né? É como se fosse nós estarmos colaborando com um debate público, né? Expressarmos aí o que a gente pensa, mas essa expressão não vai chocar do ponto de vista de desqualificar outros que pensam de forma diferente da que a gente pensa, né? Bom, em relação à visão jurídica de todo esse processo, nós sabemos que as sociedades ocidentais, elas já contam em suas constituições vários avanços em relação a esse respeito à liberdade de crença, à liberdade de expressão e os limites, né, que devem ali estar envoltos a essas duas liberdades. Toda vez que uma dessas liberdades configure, o exercício dessas liberdades configure uma ameaça ao outro, essas constituições, as leis ordinárias, elas vão agir para colocar um determinado limite. No Brasil, esse limite, por exemplo, ele está configurado no Código Penal dos crimes contra a honra. A difamação, que é você acusar alguém de um crime, né? Mas também, aliás, a calúnia, né? Você acusar alguém de um crime que ela não cometeu, a difamação, que é você falar de algo que possa ser suspeito em termos de costumes e de moralidade, que vai atingir a reputação de alguém. Da mesma forma, a injúria racial, a injúria em relação aos homoafetivos, enfim. Todas essas questões, elas podem ser tratadas hoje juridicamente dentro do Código Penal, naquilo que a gente chama de crimes contra a honra. Bem, e o desafio que a gente, né, sempre tem que analisar e compreender é justamente a gente chegar a um equilíbrio saudável, né, entre o exercício da liberdade, que é um direito de todos, o exercício da expressão de opinião, que também é um direito reconhecido pelo menos pela maioria, né, tá? Com o respeito também à dignidade e o direito de outras pessoas que têm esses mesmos direitos, tá? Então, aquela velha expressão que foi ali cunhada pelo Fénelon, né? No final ali do século XVII, que se tornou a grande bandeira iluminista e também da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, talvez a fraternidade não seja o elemento mais cultivado ou celebrado nas nossas bandeiras. Evocamos sempre a liberdade de fazer, de possuir, de dizer. A igualdade mais recentemente, né, está sendo problematizada, porque também não adianta eu ter liberdade se eu não tiver condições, né, igualitárias de exercício de todas essas liberdades que eu tenho, mas a fraternidade que entende, né, que todo ser humano ele faz parte de uma mesma humanidade, né, somos de uma mesma espécie, portanto somos irmãos numa concepção, né, um pouco mais ampla. Então, se nós escolhemos viver dentro de uma sociedade, significa que nós aceitamos a companhia, né, a presença de outros nessa convivência. E essa convivência ela tem que ser a mais pacífica possível, ela tem que respeitar as diferenças, mas também a dignidade e os direitos das outras pessoas. Então vamos focar um pouquinho, né, nesse terceiro princípio da fraternidade. Eu acho que a fraternidade interessa a todos os grupos religiosos. Valeu, gente, até o nosso próximo encontro.